O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai conferir as decisões da primeira sessão de outubro do Conselho Nacional de Justiça. Entre elas, a abertura de processo administrativo disciplinar contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Coutinho de Camargo. Ele é suspeito de enriquecimento ilegal. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com Marivaldo Dantas. Ele é juiz auxiliar da presidência do CNJ sobre o projeto para preservar a história do Judiciário. Tudo isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro processo analisado na sessão foi com relação ao ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Cleiton Coutinho de Camargo. O ministro Francisco Falcão, corregedor nacional de Justiça, apresentou as denúncias e pediu o afastamento do magistrado, que teria tido evolução injustificável do patrimônio. Durante o período de 2005 a 2008, teria havido variação patrimonial incompatível com a origem dos recursos declarados à Receita Federal. Consta, inclusive, da petição encaminhada pelo Ministério Público Federal, que houve a tentativa de justificar o expressivo enriquecimento mediante declaração de empréstimos de dinheiro tomados do irmão do reclamado, Cresos de Coutinho Camargo. Além disso, para o corregedor, o desembargador cometeu irregularidades durante o trabalho no Tribunal de Justiça do Paraná. A subprocuradora-geral da República, Lindira Maria Araújo, destacou os depoimentos de testemunhas realizados no processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça. O ex-genro, diz que jamais fez esse empréstimo ou recebeu 150 mil do desembargador. Um casal de médicos que teria vendido o apartamento por 600 mil, na verdade, mostrou e trouxe os cheques dos recebimentos pagos pelo desembargador da diferença do imóvel a 1.200.000, ou seja, mais 600 mil reais que não foram declarados e foram invertidos. Também o senhor Ramsey Baracá, que alugou o imóvel, disse que jamais pagou essas luvas no ano de 2008 ou 2009, que no contrato inicialmente realmente pagou, mas um valor mínimo, parece-me, no momento não estou lembrando, de 40 mil reais. Testemunhas relataram medo por estarem contra o desembargador. Por isso foram adotadas medidas protetivas. O Ministério Público Federal questionou ainda a aposentadoria do desembargador. A defesa do ex-presidente do TJ do Paraná preferiu discutir questões técnicas porque o processo já tramita no STJ e questionou a tentativa de anular a aposentadoria já deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que cumpre com todo o respeito essa ordem administrativa de sobrestar o que já aconteceu? Como eu peço para sobrestar o que já se deu, o que já é fato consolidado? Como nós podemos fazer isso? O Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, pediu a abertura de processo administrativo disciplinar contra o magistrado. Ante tudo o que foi exposto, entendendo este plenário, pela abertura do procedimento administrativo, voto já pelo afastamento cautelar do magistrado. A conselheira Ana Maria Amarante acompanhou o corregedor. A variação patrimonial incompatível com seus ganhos, uma primeira análise, as transações comerciais com escritório de advocacia totalmente inadequadas para o magistrado, inclusive com supervalorização de bem já alienado de segunda mão, como o carro Mercedes C180, ou ainda a alienação do imóvel depois readquirido mais de um lustro após e pelo mesmo valor. Tudo isso está a ensejar maiores explicações por parte do magistrado. Os conselheiros Guilherme Calmon e Flávio Cirângelo também apoiaram o corregedor e foram a favor de evitar a aposentadoria do desembargador. De modo que, apesar de que o tribunal, pelos pares do magistrado processado, tenham acolhido o pedido de aposentadoria, eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, é visível a intenção de
impedir com que o processo disciplinar, ou pelo menos o processo, a sindicância que estava sendo feita pela Corregedoria, tivesse em andamento e culminando com o processo disciplinar. Por unanimidade, o CNJ decidiu abrir processo administrativo disciplinar, mesmo com o pedido de aposentadoria do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Coutinho de Camargo. Bem, eu acompanho o relator, proclamo o resultado. Procedeu-se à abertura de processo administrativo disciplinar com afastamento do magistrado. Decisão unânime. Na sequência, foi colocado em julgamento outro processo disciplinar, desta vez contra o juiz federal do Amapá, João Bosco Costa Soares, que teria cometido irregularidades no desempenho da função, como a demora nos julgamentos. A defesa questionou as denúncias, alegou que se trata de descontentamento com as decisões do magistrado. Por parte da AGU, como por parte do Ministério Público no Amapá. Mas é necessário que se abra um parênteses, que tudo deu início por conta de que lá no Amapá, nos grandes empreendimentos, tinha-se a praxe do Ministério Público entrar com ação civil pública para, dessa ação civil pública, culminar no termo de ajustamento de conduta. E desse termo de ajustamento de conduta, o que ocorreu em litisconsórcio do Ministério Público local com o federal, foram homologar esse TAC na segunda vara, cujo titular é o reclamado. E ele não, decisão interlocutória, não homologou. O Ministério Público Federal recorreu ao TRF1 e foi mantida a decisão monocrática. Daí, contrariar interesse, daí vem essas reclamações infundadas. O Corregedor Nacional apontou as falhas do magistrado e citou exemplos. Ação 2008-31-470, busca e apreensão criminal destinada à apreensão de minério radioativo. Após o cumprimento da medida pela autoridade policial, o Ministério Público Federal solicitou seu arquivamento. O representante indeferiu o pedido, tendo marcado audiência pública para discutir a construção do depósito, destinado ao armazenamento de material radioativo em futuras apreensões, providência estranha ao objeto da lide. Posteriormente, assinalou prazo para que a Polícia Federal construísse o tal depósito. A conselheira Maria Cristina Peduzzi divergiu em parte do corregedor, pediu que o processo fosse encaminhado antes para a corregedoria local. Entendo que trata-se de um juiz de primeiro grau, um homem que, pelo que foi aqui descrito, pelo que consta do processo, todos vimos, extrapolou, sem dúvida, das atribuições próprias do juiz e se excedeu, intervindo, né, ativamente para corrigir distorções sociais, mas se verifica que se trata de um homem honrado. A conselheira Ana Maria Amarante apoiou a divergência. O conselheiro Gilberto Martins lembrou que as denúncias já foram analisadas pela corregedoria local. A maioria dos conselheiros também acompanhou o relator e o processo vai tramitar no CNJ. Todos foram a favor da abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz. Na próxima semana você vai continuar acompanhando outras decisões da sessão de número 176. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul realiza durante o mês de outubro a 5ª etapa do mutirão carcerário de 2013. Vão ser revisados processos de execução criminal de quase 5.000 detentos de 48 comarcas do interior. O objetivo é identificar os presos que têm o direito a receber benefícios previstos na Lei de Execução Penal, entre eles a progressão do regime de cumprimento de pena e a liberdade. A iniciativa do TJ do Rio Grande do Sul atende à resolução do CNJ, que determinou a instalação pelos tribunais de justiça de grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. No relatório Justiça em Números será lançado o Índice de Produtividade Comparada da Justiça, que vai permitir avaliar a produtividade de cada tribunal, com base em informações das próprias unidades. A ferramenta representa um aperfeiçoamento do método utilizado no Justiça em Números do ano passado. Na edição de 2013, são revisados alguns critérios que são usados na avaliação. O método estabelece uma relação
Entre o que foi produzido e os recursos disponíveis para cada tribunal, os cálculos levam em consideração o volume de processos, a força de trabalho e as despesas com os resultados de produtividade obtidos. Com o índice é possível detectar quais foram os tribunais que conseguiram resolver mais processos no ano e quanto cada tribunal poderia aumentar sua produtividade para alcançar maior nível de eficiência com aqueles recursos. Com o objetivo de criar ferramentas para dar celeridade ao julgamento de ações repetitivas e complexas, o Tribunal de Justiça de Goiás lançou o projeto Acelera. A meta é reduzir pela metade o estoque de processos em tramitação. Levantamento realizado em fevereiro com dados do sistema de primeiro grau indica que mais de 700 mil processos, dos 1.600.000 em tramitação em Goiás, referem-se a ações consideradas repetitivas e correspondem a cerca de 45% do total. Saiba quais os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque é o Estatuto da Criança e do Adolescente. As regras estabelecidas em 1990 têm o objetivo de dar a proteção integral da criança e do adolescente. Para conhecer melhor o Estatuto, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais sobre o marco regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Até o dia 18 de outubro, o CNJ faz o mutirão carcerário no Amazonas. A equipe do CNJ vai analisar a situação dos processos dos condenados no estado para desafogar as cadeias públicas. O 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário vai ser promovido nos dias 18 e 19 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. O evento vai ser realizado em Belém, no Pará. Outras informações, envie e-mail para cerimonialcnj@cnj.jus.br. Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário. As discussões e debates acontecerão no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e vão reunir magistrados e servidores da Justiça. As pré-inscrições podem ser feitas no endereço www.cnj.jus.br/eadcnj/inscrição.php. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com Marivaldo Dantas. Ele é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai falar do programa do CNJ que tem como objetivo preservar a memória da justiça brasileira. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. No programa de hoje eu recebo Marivaldo Dantas, ele é secretário-geral adjunto do CNJ. Nós vamos falar sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, o PRONAME. Doutor Marivaldo, muito obrigado pela presença. Bom, de fato é muito importante nós mantermos essa memória, esses documentos, e aí em especial aqui, claro, do Poder Judiciário, porque não se trata às vezes apenas só de uma história ali contada, ela é uma história que ela pode depois ter um reflexo, assim, no âmbito mesmo nacional e até extrapolar mesmo a questão do Judiciário, né? Uhum. O PRONAME realmente tem essa dimensão, não é algo apenas interno ao Poder Judiciário, ele tem uma importância nacional. Para explicar, a gestão documental, ela não é descarte de documentos, não se reduz a isso. Ao contrário, toda a criação de documentos, sejam de processos ou documentos da própria administração, a classificação desses documentos
e principalmente a sua destinação final, se eles vão ser guardados ou se eles vão ser, digamos assim, destruídos, reciclados, isso tudo faz parte da gestão documental. Então, Morivaldo, nós estamos aí num ponto fundamental, que é justamente entre esses arquivos, digamos que podem, em alguns, né, claro, vão passar a ser digitalizados, para que nós possamos ter esses arquivos aí disponíveis num outro sistema, assim como alguns que vão nascer já no sistema digital. Sim, o CNJ tem normatização sobre essa matéria, né, essa área de gestão documental. E temos que realmente fazer essa diferenciação entre, por exemplo, processos, vamos usar o exemplo de processos como documento, processos que nasceram em papel. Esses processos, eles podem até ser digitalizados, mas os autos físicos, o papel, ele precisa sofrer uma gestão documental também. Ou seja, tem que haver uma decisão sobre se vai ser ou não guardado cada um daqueles autos processuais. Não basta digitalizar e pode destruir, digamos assim. É interessante você falar sobre essa questão da digitalização, porque o processo que já nasce digital, ele não tem esse problema. Porque o original dele é aquele arquivo de computador, vamos usar essa expressão, onde as pessoas fizeram as suas peças processuais, petição inicial, a sentença, a defesa, enfim. Isso é uma segunda forma de documento que vai ficar cada dia mais comum e mais generalizado dentro do Poder Judiciário em razão do processo eletrônico. Agora, não tem um período exato, assim, uma definição, olha, isso aqui nós vamos descartar. Aí fica a cargo de cada tribunal? O primeiro corte que se indica para a gestão documental é o que a gente chama de corte cronológico, ou seja, cada tribunal, dependendo da sua história, deve decidir a data a partir do qual ele preserva tudo. Porque nós temos processos que, pela legislação, devem ser guardados, digamos aí, indefinidamente. Né? Exatamente, Mark. Um processo de ação civil pública, por exemplo, são processos, um processo da área de meio ambiente, são processos que têm um valor que extravasa apenas a mera questão que está ali tratada. São valores públicos, não valores monetários, mas são valores para a própria sociedade muito importantes. Em geral, a ação civil pública trata de problemas de improbidade administrativa, de problemas ambientais, de problemas afetos à área da infância e juventude. São valores socialmente muito relevantes que, independentemente do tempo, eles devem ser preservados como um histórico da própria evolução da sociedade brasileira. Então, há determinados processos que eles deverão ser guardados, sim, para sempre, né? Agora, antes de nós falarmos aí do banco de mandados de prisão, duas coisas. Quem vai alimentar esses bancos com esse conteúdo e também quem poderá ter acesso? Sim. É importante essa pergunta. O Banco Nacional de Mandados de Prisão, ele decorreu de uma mudança feita na legislação, no Código Penal e Processo Penal, pelo Congresso Nacional. Ele atribuiu ao CNJ a função de ter um repositório, né, onde todos os mandados de prisão do país fossem cadastrados. E, com base nele, o CNJ editou uma resolução, ou seja, disciplinando como isso ia funcionar. O grande ponto é que o CNJ atribuiu aos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais militares, a função de alterar os seus sistemas de processo para que os mandados de prisão que fossem produzidos dentro desses sistemas, eles já fossem transmitidos via sistemas eletrônicos, computadorizados, diretamente para o Banco Nacional de Mandados de Prisão. O acesso é público. É possível fazer uma consulta por nome, por CPF, por nome da mãe, no site do CNJ, né? E esse banco de mandados de prisão ele fica disponível. Hoje, salvo engano, nós temos mais de 200 mil mandados de prisão já cadastrados. Mandados de prisão já cumpridos ou com prazo expirado, eles não estão disponíveis para consulta, nem consulta pública, nem consulta de autoridades que não sejam autoridades judiciárias. Só quem alimenta o Banco Nacional de Mandados de Prisão é o próprio judiciário.
Nós estamos tentando evoluir de modo que os cumprimentos dos mandados possam ser informados pela autoridade policial diretamente no BNMP, mas isso ainda não existe. Doutor Morivaldo, qual o endereço, então, para que o cidadão possa fazer essa consulta? Bom, o BNMP ele está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.juiz.br/BNMP, okay? Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, lá está o sistema e a consulta pública a esses mandados. Como eu disse, pode ser por nome, por CPF, por nome da mãe, várias formas de fazer essa pesquisa. É bom lembrar que nós temos alguns nomes muito comuns que pode ter um mandado de prisão em relação a uma pessoa e não seja ela, seja um homônimo, alguém que tem o mesmo nome que ela. Bem, e com relação ao Banco de Legislação Penal? Veja, esse projeto, digamos assim, dentro da construção do sistema PJE, que é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico do CNJ, nós sentimos a necessidade de um repositório de informações, ou seja, uma base de dados que contivesse a legislação penal brasileira de forma estruturada, usando uma palavra bem simples, fatiada, artigo por artigo, a linha, inciso, enfim, cada pedaçozinho dos tipos penais classificados e a ele vinculados quais são as penas que estavam previstas, quais as quantidades de pena, várias informações de natureza técnica, e descobrimos que não há no Brasil algo desse gênero. Óbvio, as leis estão no site do Planalto, do Ministério da Justiça, do Senado, publicadas, estão no Diário Oficial, mas nesse formato necessário para identificar cada tipo penal e usá-lo nos sistemas, não existia. Então, o Conselho Nacional de Justiça convidou vários órgãos, todos aceitaram, a Câmara, Senado, Presidência da República, Ministério da Justiça, Ministério Público, enfim, a OAB, para criar um banco com essas características. Na realidade, o Conselho Nacional de Justiça está num processo de cadastramento dessas informações de lei e de tipos de crime, de tipos de pena, nesse Banco Nacional de Legislação Penal Estruturada. Utilizações as mais diversas no sistema da polícia, nos sistemas do Ministério Público, nos sistemas do Judiciário, para levantamento de dados estatísticos. Enfim, entendemos que o uso de uma linguagem comum acerca de tipos penais, ela só vai beneficiar a questão da segurança pública ao final, porque poderemos cruzar dados de forma mais precisa. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Dr. Morivaldo Dantas, ele que é secretário-geral adjunto do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Morivaldo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a TV Justiça pela oportunidade de expor esses projetos do Conselho Nacional de Justiça. Veja agora outras notícias de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Esse foi o cenário montado no plenário do Conselho Nacional de Justiça para receber essa turminha, alunos do 4º ano de uma escola pública do Distrito Federal. Os olhares atentos, misturados a brincadeiras com os balões, eram para esperar a chegada do presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. Eles deixaram até uma mensagem para o ministro. Excelência, desejo que o senhor tenha muita força e sabedoria para decidir o melhor para o nosso Brasil. A presença dos alunos no STF fez parte das comemorações pelo Dia das Crianças, celebrado no próximo sábado. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, é preciso que os pequenos tenham formação cidadã e conheçam seus direitos. Vivenciar a cidadania na infância é conhecer a essência da dignidade humana somente alcançada por meio do exercício efetivo de direitos básicos, como educação, saúde, integridade física, alimentação, lazer e moradia. Depois de tirar foto com o ministro, a galerinha lanchou e fez uma visita guiada pelo STF. Visitaram a exposição dos 25 anos da Constituição, conheceram o plenário e ouviram histórias sobre os julgamentos. Finalizaram a visita na TV Justiça,
Pelos corredores, muita animação e curiosidades dentro do estúdio onde são gravados os programas. O momento que mais chamou a atenção foi no estúdio do Jornal da Justiça, onde puderam se ver na televisão. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!